Se você estava procurando entender as cenas pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, ou melhor, se você queria saber mais sobre o futuro do universo Marvel, relaxa que você está no vídeo certo. Oi, tudo bom com você? Eu sou o Marco, seja bem-vindo a mais um programa da Caixa e hoje a gente vai falar sobre as cenas pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa e como isso impacta o futuro da Marvel nos cinemas. Eu não preciso nem dizer, mas esse vídeo contém spoilers do filme, então se você não viu o filme ainda, por acaso, vai lá assistir e depois você volta e vê o vídeo, eu prometo, eu garanto que ele vai estar aqui. Ou não. Mas enfim, eu já dei o meu aviso, então a gente pode seguir para a primeira cena pós-créditos do filme, que é a cena onde é revelada a identidade secreta do Homem-Aranha, bem como o retorno de JJJ interpretado pelo J.K. Simmons. Por sinal, essa foi uma das coisas que eu mais gostei no filme. Eu falei sobre isso no review, mas eu estou amando incontrolavelmente o retorno do J.K. Simmons para interpretar um papel ao qual ele foi criado, geneticamente moldado para interpretar. Nada tira da minha cabeça que só ele é o único ator no mundo capaz de interpretar o JJJ. Então, cara, eu tô adorando isso tudo. Porém, ao mesmo tempo, eu entendo que essa cena ela é muito mais particular, muito mais pertencente, vamos chamar assim, ao núcleo do Homem-Aranha e não tanto ao universo Marvel como um todo. Ela não tem impactos externos. Na minha concepção, ela é uma cena que está muito mais ligada, muito mais voltada para pavimentar o caminho da próxima ameaça do Homem-Aranha, o próximo grande inimigo do Homem-Aranha que vai aparecer no próximo filme. O diretor do filme, Jon Watts, disse que quer ver Kraven, o Caçador, como o próximo inimigo do Homem-Aranha. Vou abrir um parênteses aqui que, por sinal, essa notícia tá lá no Instagram da Caixa. Então, se você não segue ainda no Instagram da Caixa, o link tá aqui na descrição, @acaixanerd, vai lá, começa a seguir, cara, não custa nada, é de graça, é bem legal, maneiro, a gente aprova. Voltando ao assunto, o Kraven é um vilão que ele não é tão conhecido assim do mainstream, né, da galera que não lê tanto quadrinho, que só vê os filmes, mas ele é muito conhecido nos quadrinhos, porque afinal ele foi parte do Sexteto Sinistro e ele tem uma das melhores histórias com o Homem-Aranha, que é A Última Caçada de Kraven, que se você não conhece, cara, vale a pena dar uma olhada, que é uma história fantástica do Homem-Aranha, é muito boa mesmo. E o Kraven, sendo esse caçador, ele tem um casamento perfeito, no meu entender, com a situação do Homem-Aranha com a sua identidade revelada, porque ele vai ser caçado, literalmente, pelos seus inimigos, pelos vilões, então o Kraven tem tudo a ver com isso, tá? Então ele casa perfeitamente, seria uma ótima adição ao MCU e também seria mais um personagem para adicionar ali no grupo do Sexteto Sinistro, afinal a gente já tem o Abutre, o Escorpião e o Mistério. Adicionando o Kraven, você teria mais duas vagas que, no meu entendimento, devem ser do Dr. Octopus e do Duende Verde, tá? Formando aí 6 pessoas, 6 vilões. Fora isso, toda essa coisa do Homem-Aranha ter a identidade revelada, isso já aconteceu nos quadrinhos, né? E não é definitivo. Como tudo nos quadrinhos, nada é definitivo. Porque, por exemplo, em Guerra Civil, o Peter Parker foi convencido pelo Tony Stark a revelar sua identidade secreta para o mundo. E o que aconteceu? Cagada. Óbvio. Ele foi caçado por vários vilões e a Tia May tomou um tiro a ponto dela ficar à beira da morte. Aí o que o Peter fez? Ele foi lá pro Mephisto, que é o demônio, o cramunhão, o diabo, o papai do chão, mochila de criança, enteco gelado, o que você preferir. Ele foi lá pro Mephisto e trocou o casamento feliz que ele tinha com a Mary Jane pela vida da Tia May. Ele abriu mão da vida feliz que ele tinha para salvar a tia dele e o Mephisto foi lá e fez com que todo mundo esquecesse que Peter Parker era o Homem-Aranha. Então essa é uma saída possível para Marvel, caso ela queira voltar atrás e falar assim, olha, a gente não tá tão afim de explorar essa coisa da identidade secreta, vamos esquecer isso tudo? O Homem-Aranha vai lá falar com o Doutor Estranho, o Doutor Estranho faz uma magia, pronto, todo mundo esqueceu. Simples assim, seria possível. Então, eu acho que é uma coisa que não é tão importante para o resto do universo, ela vai ter sim muito mais implicações para o universo do Homem-Aranha, e uma vez que a gente já estabeleceu as implicações internas, vamos chamar assim, dessa cena, a gente pode passar para a segunda cena, que é a grande mudança do universo Marvel. A gente pode olhar para o Big Picture,
que é a segunda cena pós-créditos, que essa, meu amigo, essa vai mudar coisa pra caraca. Então vamos falar da segunda cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, que foi uma cena que deixou todo mundo chocado. Afinal, foi revelado que o Nick Fury e a Maria Hill foram substituídos por Skrulls, como várias teorias tinham previsto antes do filme. Mas não foi 100% certo, porque afinal não foi uma substituição malvada, foi uma substituição planejada. O Nick Fury quis ser substituído pelo Talos, o Skrull que a gente conheceu lá em Capitã Marvel, enquanto a Maria Hill foi substituída pela esposa do Talos, cujo nome eu esqueci, está aparecendo em algum lugar aqui na tela para me salvar nesse momento. Mas isso tudo é tão confuso que deixou algumas perguntas no ar, como por exemplo, quando eles trocaram de lugar, como eles trocaram de lugar e por que eles trocaram de lugar. Na minha cabeça estava muito claro quando eu saí do filme. A troca aconteceu, como eu falei no review, entre o primeiro filme dos Vingadores e o segundo, porque tinha a história da torrada cortada na diagonal, como a gente explicou lá na teoria do Fury que está lá na mente de Abilo, mas não faz tanto sentido assim, porque como ele teria contratado a Capitã Marvel se ele não via ela há quase 20 anos? Como ele teria contratado os Skrulls se a Capitã Marvel era a única que sabia onde eles estavam? Então, o que aconteceu na verdade foi o seguinte: o Nick Fury foi desintegrado com o estalo do Thanos, e ele voltou depois que o Hulk trouxe todo mundo de volta em Vingadores Ultimato. Quando isso aconteceu, ele reencontrou a Capitã Marvel no funeral do Tony Stark. Naquele momento, ele pediu para a Capitã Marvel colocar ele em contato com o Talos e os Skrulls. Como a Capitã Marvel consegue viajar grandes distâncias rapidamente, ela foi lá, contatou os Skrulls, trouxe eles para a Terra, o Nick apresentou o plano deles, disse que ele precisava trocar de lugar com o Talos e foi para o espaço para defender a Terra do grande mal que poderia vir do espaço, porque eles não poderiam ficar só dependendo dos Vingadores para sempre. Afinal, o Thanos chegou lá, matou uma porrada de gente, estalou os dedos e tudo mais, fez o que fez e não tinha quem defendesse. Então ele foi para o espaço para fazer isso. Agora, exatamente por que fazer isso? Tem uma noção que foi apresentada num quadrinho, numa minissérie da Marvel chamada Pecado Original, que foi publicada em meados de 2014, 2015. É uma minissérie bem fraca, mas ela apresenta um conceito muito legal para o Nick Fury, que é a ideia do homem na fronteira. O que acontecia? Toda vez que o Nick Fury sumia, na verdade ele estava no espaço, defendendo a fronteira interplanetária da Terra de qualquer ameaça que pudesse vir a querer atacar ou invadir a Terra. Ele estava ali fazendo um trabalho sujo, eliminando, matando alienígenas um dia após o outro. Ele era a primeira e última linha de defesa interplanetária da Terra. Então, como isso se encaixa nisso, né, aqui, nesse universo Marvel dos cinemas? Os Skrulls são bons aliados na cabeça do Fury. Afinal, o Talos foi um bom aliado para ele lá na década de 90, e diferente da Terra, onde ele não pode confiar em mais ninguém desde que a Hydra tinha se infiltrado na SHIELD e a organização tinha acabado. Então, ele viu aquela confiança toda dele, tudo que ele construiu, ruir. Então ele precisava de alguém que ele pudesse depositar confiança. Carol Danvers, a Capitã Marvel, e os Skrulls eram duas boas apostas. E foi isso que ele fez. Ele confiou neles e foi para o espaço. E uma vez no espaço, qual é o plano do Fury? Pensa bem, seguindo essa lógica do homem na fronteira, o Fury quer construir a primeira linha de defesa interplanetária da Terra. Pensa na SHIELD, só que no espaço. E quando a gente fala SHIELD no espaço, a gente pode ter duas referências dos quadrinhos. A primeira é a Tropa Alpha, que é mais recente, inspirada na Tropa Alpha, que eram quase os Vingadores do Canadá, e que tinha uma ligação muito forte com a Capitã Marvel. É muito menos provável que seja isso, e muito mais provável que seja, na verdade, a Espada, que é uma organização exatamente como a SHIELD, só que no espaço. Sacou? SHIELD, escudo, espada, né? Tem essa poesia, vamos chamar assim. Nos quadrinhos, a Espada é comandada pela Abigail Brand, que é essa moça aí de cabelo verde, que tem uma rixa muito séria com o Nick Fury. Além disso, eles têm uma ligação muito forte com os X-Men, onde foi a revista em que a Espada apareceu pela primeira vez, e além disso, o Fera, ele teve uma relação amorosa com a Abigail Brand por algum tempo. A Espada é uma organização multiétnica, quer dizer que várias raças alienígenas constituem a sua organização, e ela orbita a Terra em uma grande estação espacial, o que parecia bastante com aquele negócio que o Fury estava construindo.
Então funciona porque os Skrulls fariam parte dela, é uma estação espacial como a que o Fury estava, e é praticamente a SHIELD no espaço. E além disso, talvez mais importante, a espada pode ser o primeiro passo para estabelecer a invasão secreta nos cinemas. Eu simplesmente não consigo tirar isso da minha cabeça. A invasão secreta vai acontecer, eu não tô maluco. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que eu sou extremamente apoiador 100% da invasão secreta no universo Marvel, como eu quero ver essa série acontecer, essa saga acontecer. Eu sou teórico da conspiração para ver isso acontecer. Nos quadrinhos, a invasão secreta aconteceu mais ou menos em 2009, quando os Skrulls haviam perdido praticamente todos os planetas do seu império. A capital do Império Skrull havia sido devorada pelo Galactus, de modo que os Skrulls se tornaram refugiados no universo. Muito parecida com a situação em que a gente conheceu eles lá em Capitã Marvel. A diferença é que no meio de todo esse caos nos quadrinhos, apareceu uma imperatriz mais radical, que era Veranke, apoiada em uma profecia de que a Terra havia sido prometida e destinada a ser a capital do novo Império Skrull. E a partir disso eles começaram a invadir a Terra, substituindo heróis, vilões e civis em posições estratégicas ao redor de todo mundo, esperando o momento certo para atacar. E quando isso aconteceu, essa força foi rechaçada por uma equipe, foi um grande grupo de heróis e vilões que lutaram pela libertação da Terra e assim venceram a invasão secreta. Mas pensa só, como isso poderia se conectar ao universo Marvel nos cinemas como a gente conhece hoje? Eu queria deixar uma dúvida para vocês, botar uma coisinha na cabeça de vocês. E se os Skrulls, que foram apresentados pra gente como alienígenas bonzinhos que só querem encontrar um lar, tivessem em meio ao grupo deles alguns alienígenas malvados, talvez mais radicais como a Veranke, talvez alguns alienígenas que estavam se aproveitando da confiança do Nick Fury no Talos para invadir a Terra, para realmente substituir à força alguns personagens, alguns heróis e vilões, sem que o Nick Fury, sem que o Talos soubesse, esperando o momento certo para atacar. Afinal, um dos roteiristas de Homem-Aranha Longe de Casa disse que é bem provável que outros personagens possam ter sido substituídos por Skrulls. E pensando bem, esse é um elemento de roteiro que para Marvel é bem incômodo, cara. Pensa só, ela pode pegar e falar que qualquer personagem que morreu, na verdade está vivo e foi substituído por um Skrull. Não que isso vá acontecer, mas é uma possibilidade. Para ela é cômodo. Então, fica com essa coisa na cabeça. Talvez tenhamos Skrulls malvados em meio aos Skrulls bonzinhos, se aproveitando dessa ideia do Nick Fury, dessa grande defesa planetária do Nick Fury, para se infiltrar na Terra, esperando o momento certo. Cara, a invasão secreta para mim vai acontecer. Mas na real, quem sabe? Ou melhor, em quem você confia? Piada com referência dos quadrinhos. Ó, esse é um canal nerd mesmo. Só parabéns pra mim, ó. Ninguém tinha pensado nisso. Mestres do roteiro. Enfim, essas foram as minhas elucubrações sobre as duas cenas pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa. Eu fui até um pouco longe demais, eu acho. Que piada. Piada sem querer, tá? Foi sem querer mesmo. Mas fica ligado aqui no canal porque a gente vai ter novidade, tá? Essa semana tem a San Diego Comic Con, onde a gente vai ter notícias sobre filmes e séries da Marvel, bem com o planejamento da fase 4. A gente vai ter muito provavelmente aí os filmes da Capitã Marvel, Doutor Estranho 2, Pantera Negra 2, Guardiões da Galáxia 3, Thor 4, Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, um monte de coisa nova vai acontecer, então fica ligado porque a gente vai sim comentar tudo isso. Então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar a gente. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse videozinho aqui da caixa, ouvindo a opinião de um nerd que não tem certeza de nada do que ele fala e tá só compartilhando com os outros aqui a alegria de ser um nerd. Caraca, eu tô muito louco, tá muito doido isso aqui. Um beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!